Hoje nós vamos desvendar de onde vem a fórmula de Bhaskara, a solução para as equações do segundo grau. Vamos falar então sobre a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, que aparece aqui para vocês, ax2 mais bx mais c igual a zero, é uma equação que contém aí três elementos, o a, b e o c, que são números, e uma variável x, que aparece no primeiro termo ao quadrado, no segundo termo elevado a 1, e no terceiro termo elevado a zero, ou seja, não aparece, né? Dadas três valores, né, o valor de A, B e C, a pergunta aqui é quais são os valores de x para os quais esta composição, né, essa soma aqui, seja igual a zero. A solução genérica, dada aí, né, conhecida como solução de Bhaskara, é que o x é igual a esse conjunto aqui, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, ou delta, dividido por 2a. Isso é a típica solução genérica, que vale para quaisquer valores de a, b e c. E é isso que a gente vai buscar ao longo aí dessas lições. Como é que eu posso sair desta equação do segundo grau e chegar nesta solução genérica para qualquer valor? Eu vou mostrar isso para vocês agora e vocês vão ver que não é tão complicado assim. Um número vezes a variável x ao quadrado mais outro número b vezes a variável x mais c, outro número, igual a zero. Como é que eu posso resolver de maneira genérica isso aqui? O que eu preciso fazer é isolar o x de um lado da igualdade e todo o restante ir para o outro lado da igualdade, de tal maneira que eu, dados os valores de a, b e c, eu consigo calcular quais são os valores possíveis para a variável x. Então eu preciso isolar esse valor. O primeiro problema é que aqui eu tenho um termo quadrático e aqui um termo linear. Então isso me dificulta um pouco. E aí eu posso lembrar dos binômios, né? Lembram lá do a mais b elevado ao quadrado, x mais c elevado ao quadrado? E a gente vai ver que isso aqui lembra um binômio. Para refrescar essa memória, eu vou dividir todos os termos da equação pelo a, para tirar o a aqui do termo com x quadrado. Então, nós temos que x quadrado mais b dividido por a vezes x mais c dividido por a é igual a zero. Eu não alterei em nada a equação, eu dividi todos os termos da igualdade, eu dividi todos os termos dessa equação pelo mesmo valor, que é o valor a, ok? E agora eu vou me concentrar em olhar para esses dois primeiros termos aqui. Reparem que eu tenho aqui um quadrado do primeiro, e aí o que seria duas vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro seria o x aqui, né? Mas faltou um 2 aí em algum lugar, será? Vamos ver. Se eu tenho que x mais b dividido por a elevado ao quadrado, isso me diz que o termo é x ao quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, então duas vezes b sobre a, mais o quadrado do segundo, que seria aí o b ao quadrado sobre a ao quadrado. Quando eu comparo esses dois termos, eu vejo que tem um 2 sobrando aqui. Como é que eu posso resolver isso? De uma maneira muito simples. Eu posso colocar o 2 multiplicando o a aqui no denominador. Então eu tenho um 2 aqui também, que vai cancelar com esse, e aqui eu tenho um 2 que vai aparecer elevado ao quadrado 4, já que eu elevei todos esses termos aqui ao quadrado. Reparem que agora, simplificando, né, eu tenho 2 dividido por 2, eu consigo chegar numa forma que me diz que x mais b dividido por 2a elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, b sobre a vezes x, mais o termo quadrático, que é o b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Reparem que os dois primeiros termos que aparecem aqui
são exatamente o que aparece aqui na equação do segundo grau nesse formato. Então eu posso dizer que o x mais b dividido por 2a ao quadrado menos, vou passar esse termo aqui para o outro lado da igualdade, menos o b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, isso é igual ao x ao quadrado mais b dividido por a vezes x, que é o mesmo termo que aparece aqui. Então eu posso substituir este termo por este daqui à esquerda da igualdade. Eu vou destacar ele aqui em outra cor. É esse termo que eu vou colocar substituindo o que está aqui em vermelho. Por que eu vou fazer isso? Qual é a vantagem? Parece mais complicado. Reparem que eu isolei o x aqui. Ele aparece uma única vez e isso é o começo do que vai me permitir isolar o x de um único lado da igualdade. Vamos fazer a substituição então? Então o que está aqui em vermelho vai passar aí a ser o x mais b dividido por 2a elevado ao quadrado, menos o b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais o c dividido por a, esse termo que ficou ali na equação, igual a zero. Repare, eu não alterei a equação, mas agora eu tenho x em apenas um dos elementos. Próximo passo, todos os termos que não têm a variável x, esses dois aqui, eu vou migrar para o lado direito da igualdade. Então, do lado esquerdo fica x mais b dividido por 2a, tudo isso elevado ao quadrado, igual, agora atentos para a mudança de sinal, b ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos c dividido por a. Esse era negativo, passou para positivo, e este era positivo, passou para negativo. Ok? Reparem que aqui desse lado eu tenho dois termos com denominadores diferentes. Eu posso ter uma organização um pouco melhor desse termo se eu igualar os denominadores. E eu vou fazer isso de um jeito muito simples. Se aqui eu tenho 4 ao quadrado e aqui eu tenho apenas o 4, se aqui eu tenho 4a ao quadrado e aqui eu tenho apenas 1a, eu posso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador dessa fração por 4, eu não alterei a fração, e eu posso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por a, e eu também não alterei a fração, mas agora eu tenho 4a ao quadrado no denominador das duas frações. Então agora, reescrevendo, nós temos que o x mais b sobre 2a elevado ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido pelo 4 vezes a ao quadrado. Reparem que já está começando a tomar forma da solução. Próximo passo, para eliminar esse quadrado desse lado, eu preciso extrair a raiz dos dois lados. Isso significa, então, que eu vou dar mais um passo aqui. Então, eu tenho que o x mais b dividido por 2 vezes a, já sem o quadrado, é igual a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Raiz quadrada de uma fração é a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Então, eu posso eliminar a raiz do denominador porque aqui eu tenho um termo totalmente quadrático. Então, reparem que x mais b sobre 2a, só que aqui volta e volta. O que eu vou fazer agora, então, é eliminar esse quadrado, extraindo a raiz dos dois lados da igualdade. Só que eu preciso me lembrar que toda raiz tem um resultado positivo e negativo. Então, eu vou escrever aqui que o
x mais b dividido por 2a, agora já sem o quadrado, é igual a mais ou menos, resultado positivo e negativo, a raiz quadrada desse termo todo aqui, b ao quadrado menos 4ac, dividido pelo 4a ao quadrado. Agora a gente pode lembrar que raiz de uma fração é a mesma coisa que a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Então eu posso eliminar a raiz do denominador porque eu tenho um termo totalmente quadrático aqui. Então reparem, x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos raiz agora só do numerador, b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes a, né? Raiz de 4, 2, raiz de a ao quadrado, a. Último passo agora, eu vou passar este termo aqui, o b sobre 2a, para o outro lado da igualdade. Então, o x é igual a menos, atenção para a troca de sinal, b dividido por 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e tudo isso dividido por 2a. Notem que o 2a é um denominador em comum às duas frações. Eu posso, então, escrever isso aqui de uma maneira mais compacta, dizendo que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido tudo isso por 2 vezes a. Deixa eu corrigir isso aqui, né, para ficar mais elegante. O traço tem que sair no meio do sinal de igual. Se eu não quiser trabalhar com a solução tão grande assim, eu posso usar um artifício, que é dar um nome de delta, por exemplo, delta maiúsculo, uma letra grega, ao termo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Com isso, a equação, a solução fica x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, que a gente definiu ali em cima, dividido por 2 vezes o a. Tanto faz, se você prefere essas duas equações para fazer a resolução, ou se você prefere esta única equação aqui em cima, que dá a solução para a nossa equação do segundo grau. E agora a gente pode dar um overview aí de toda a solução. Reparem, então, que eu parti de um problema, que é a equação do segundo grau, e mostrei como chegar numa solução para esta equação, ou seja, nos valores de x que fazem com que essa composição seja igual a zero para quaisquer valores de a, b e c. Ou seja, eu tenho uma solução genérica e eu posso construir uma planilha ou um algoritmo, se vocês preferirem, para me dar esta solução. Por quê? Porque eu resolvi o problema de maneira absolutamente genérica.